Olá pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu venho aqui hoje, apresentar alguns slides para vocês dos conteúdos que nós estamos vendo em sala de aula. Mas antes de falar de conteúdo, eu acho que é importante eu demonstrar aqui, o meu apoio a vocês nesse momento. Com certeza é um momento inusitado, da qual nenhum de nós esperávamos passar, que é a situação dessa pandemia. Então, não só eu, mas acredito que todos os professores da escola estamos empenhados em dar todo o apoio para vocês nesse momento de distanciamento social, também, para que vocês tenham o mínimo de perdas possíveis aí na aprendizagem. Nós vamos estar fazendo todos os esforços para que vocês não saiam prejudicados na aprendizagem aí, não só de química, mas de todas as outras disciplinas. Bom, também não poderia deixar de dizer, pessoal, que é muito importante vocês ficarem em casa nesse momento e pedir aos familiares de vocês que aqueles, que não estiverem trabalhando em serviços essenciais possam ficar em casa, não somente grupos de risco, idosos, mas também que a gente possa fazer o esforço de ficar o máximo possível em casa para evitar a propagação do novo coronavírus. E nesse momento também é importante que nós possamos ouvir as autoridades médicas, ouvir os cientistas, ouvir principalmente aqueles que estão estudando há anos com esses vírus, que são aqueles que conhecem mais as especificidades desse vírus, por mais que ele seja novo. Então vamos ficar atentos aí e já coloquei meu número de WhatsApp no Google Sala de Aula. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, estarei disponível no WhatsApp, no Google Sala de Aula, para quaisquer dúvidas. E claro, pessoal, esse é um ano de vestibular, mas é um ano que eu peço para vocês não ficarem desesperados, não ficarem afobados, vamos viver o presente, e nós vamos estar fazendo os esforços possíveis para vocês não saírem prejudicados e com certeza, acho que esse momento também a gente tem que tirar algo positivo. Então, usem esse momento para estudarem bastante em casa, para lerem, para pesquisarem e para tirarem dúvidas, Com certeza isso vai ajudar bastante vocês no vestibular. Mas enfim, vamos viver um tempo de cada vez. Bom, nós estávamos estudando em sala de aula química orgânica e aí eu passei um trabalho, que era para ser feito em grupo. Algumas pessoas entregaram. Quem entregou esse trabalho ele vai ser tido como uma nota complementar. Quem não fez não precisa fazer mais e vai estar valendo atividades feitas a partir desta quinta. Então, todas as quintas, eu, professor de Química, vou postar atividades. No caso, hoje vocês já vão ter um formulário do Google para fazer. E, no caso, quem já fez aquele trabalho, já entregou, vai ser tido como uma nota complementar, certo? Então, não vai sair prejudicado quem não fez também, mas aqueles que fizeram certamente vão ter uma nota maior. Bom, então nós estávamos estudando química orgânica, que é a parte da química que estuda os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são divididos em várias classes. A primeira classe delas são os hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então, nesse momento, nós estaremos trabalhando apenas com carbono e hidrogênio. Onde que está presente a química orgânica, pessoal? Em diversas situações do dia a dia, Nós discutimos em sala de aula e essa aula aqui de hoje tem a função de revisar, já que não havia tido tempo de corrigirmos aquela lista. E por isso essas 2 semanas vão ter atividades baseadas naquela lista de exercícios que eu não consegui corrigir em sala de aula, que não deu tempo de corrigir. Bom, então os hidrocarbonetos eles são encontrados principalmente no petróleo, que após o processo de separação, dá origem a frações com inúmeras aplicações no dia a dia. Aqui eu trouxe uma torre de fracionamento do petróleo para vocês.
Então, o petróleo é extraído lá do pré-sal por meio de uma bomba e entra numa fornalha e a seguir ele é extraído, né, as suas diferentes frações são extraídas através de uma torre de fracionamento. Como se chama esse processo de separação, pessoal? Destilação fracionada. Então, em que consiste a destilação fracionada? Em separar, né, diferentes substâncias por meio de suas temperaturas de ebulição. Então, no momento que a ebulição, né? A ebulição é o momento que um líquido passa do estado líquido para o estado de vapor. Então, nesse caso aqui, né, a 70 graus, a 20 graus, é extraído o gás. Então, eu vou selecionar aqui para vocês. A 20 graus é extraído o gás liquefeito de petróleo. O que é esse gás liquefeito de petróleo? É o gás de cozinha. Então, ele contém principalmente o butano e o propano, né? Então, aqui tem o número de átomos de carbono. Então, entre 1 a 4 átomos de carbono. A seguir, a 70 graus, é extraída a gasolina, de 5 a 10 átomos de carbono. Em seguida, querosene, de 10 a 16 átomos de carbono. Em seguida, o óleo diesel, de 14 a 20 átomos de carbono. Em seguida, o óleo lubrificante, até 50 átomos de carbono. E, com mais de 70 átomos de carbono, são extraídos resíduos como a parafina. Então, pessoal, de acordo com as diferentes temperaturas de ebulição das substâncias, são extraídas as frações do petróleo. E, com certeza, essas frações aqui, elas vão, né, derivar outros inúmeros produtos, né, que nós usamos no dia a dia, como, por exemplo, plásticos, velas e inúmeros outros materiais. Então, os hidrocarbonetos e todas as classes de compostos que nós vamos estudar daqui para frente, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Não só em nosso corpo aí, mas em inúmeros produtos que nós utilizamos no dia a dia. E vocês vão encontrar na literatura aí, através de vídeos e outras fontes de pesquisa, vocês vão encontrar também, né, outros tipos de frações, trazendo, né, a gasolina, que eu acabei de selecionar aqui, e trazendo outros possíveis produtos extraídos da torre aqui. Bom, nós vimos em sala de aula também, pessoal, que o átomo de carbono faz 4 ligações. Então, por que eu trouxe esse slide novamente? Eu lembro que algumas pessoas tinham faltado na aula teórica nas últimas 2 semanas, então é importante essa revisão para a gente retomar aquela lista de exercícios e continuar aí o conteúdo. O carbono ele faz 4 ligações porque ele está na família 4A da tabela periódica e também porque ele tem 4 elétrons na última camada, na camada de valência. Como o átomo, para ficar estável, ele tem de ter 8 elétrons na última camada, então o carbono precisa fazer 4 ligações. Se ele tem 4 elétrons, ele precisa ter 8 elétrons, 4 para chegar a 8, falta 4. Então, o carbono faz 4 ligações. Quais são os tipos de ligações? Então, nós temos ligações simples, representadas por um traço simples, as ligações duplas, representadas por um traço duplo, e as ligações triplas, representadas por um traço triplo. Aqui nós temos a representação de um traço simples, então aqui nós temos a fórmula estrutural do etano, né? E aqui a fórmula molecular. Então a fórmula molecular, ela sempre traz o símbolo do elemento com o número de átomos. No caso aqui, o etano ele tem 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Depois nós vamos voltar a entender por que o C2H6 é o etano, de onde surgiu esse nome. E a fórmula estrutural, ela traz os elementos fazendo as ligações, né, representados por meio de um traço. Então vamos retomar aqui.
esse carbono está fazendo uma ligação com esse carbono, então não existe, no caso, o carbono fazendo ligação com esse outro átomo de carbono. No caso do hidrocarboneto, ele está fazendo ligações com átomos de hidrogênio. Então, se eu tivesse um exercício em que eu tivesse 2 átomos de carbono e pedisse para vocês completarem com átomos de hidrogênio, como eu faria isso? Esse carbono está fazendo uma ligação com esse carbono. Então, 1 para 4, falta 3, já que o carbono faz 4 ligações. Então, eu coloco 3 átomos de hidrogênio aqui. Esse carbono está fazendo uma ligação com esse, então coloco 3 átomos de hidrogênio desse lado. E assim eu tenho C2H6. Bom, no outro slide eu havia trazido a forma estrutural e agora aqui nós temos a forma estrutural condensada. Então, ao invés de eu escrever o carbono fazendo 3 ligações com o hidrogênio, eu posso escrever direto H3. Fica mais fácil. Então, aqui eu tenho a fórmula condensada e aqui eu tenho a fórmula molecular. Bom, aqui nós temos a fórmula bastão do pentano. Então, vamos contar aqui. Cada extremidade dessa representa um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, essa é a fórmula bastão, ou bond line. Aqui a fórmula estrutural e aqui a fórmula estrutural condensada. Então, essas 3 maneiras de escrever a fórmula do pentano estão corretas, certo? Os vestibulares podem trazer de inúmeras maneiras, mas geralmente para cobrar do aluno, né, se ele sabe o que a extremidade representa, geralmente a fórmula bastão ela é bastante cobrada em vestibular. Então é importante eu saber que cada extremidade representa um carbono. Essa fórmula aqui de bastão, já os hidrogênios estão implícitos, tá, pessoal? Quando nós estivermos estudando os compostos com átomos de oxigênio, daí a gente vai ver que o oxigênio vai aparecer aqui no meio. Então, a extremidade na forma de bastão sempre vai representar o átomo de carbono, certo? Bom, aqui eu trouxe algumas classificações. Então, nós podemos classificar em cadeia aberta ou fechada. Então, quando as extremidades do carbono não se encontram, nós temos uma cadeia aberta, no caso aqui do etano. O etano eu estou representando aqui com um traço amarelo do marcador de texto. E aqui eu tenho o ciclopropano. Então, ó, o triângulo na química, ele é a fórmula, né, de bastão de uma cadeia fechada. Então, na matemática é uma figura geométrica, na química não deixa de ser uma figura geométrica, mas representando uma molécula orgânica, né, uma cadeia fechada. Então, as extremidades se encontram, certo? Então, eu falar em ciclopropano e eu falar em propano são totalmente diferentes. No propano são 3 átomos de carbono, cadeia aberta. E o ciclopropano são 3 átomos de carbono, cadeia fechada. Também posso classificar as cadeias carbônicas em saturadas ou insaturadas. Saturadas, apenas ligações simples, traços simples. Insaturada, eu tenho pelo menos uma ligação dupla. E se tivesse uma ligação tripla, também seria classificada como insaturada. Então, ligação dupla ou tripla, nós vamos classificar a cadeia como insaturada. Vai ser classificada como cadeia saturada apenas quando tiver ligações simples. Se eu pegar essa molécula aqui, né, no caso aqui é o ciclobuteno, e eu perguntar cadeia aberta ou fechada? Fechada.
saturada ou insaturada? Insaturada. Também vimos em sala de aula, pessoal, as ramificações. As ramificações nós vamos aprofundar elas um pouco mais na aula que vem. Bom, essa tabela nós estudamos e aí foi uma aula apenas, por isso estou revendo. Então, para dar um nome para os hidrocarbonetos, como nós vamos fazer? Então, tem uma tabelinha, e nesse caso é importante que vocês saibam isso, né? O vestibular não vai trazer essa tabela para consulta, né? Vai trazer apenas a tabela periódica. Então, 1 carbono MET, 2 carbonos ET, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Se tiver só ligação simples, AN, ligação dupla, EN e ligação tripla, IN. E sempre quando for hidrocarboneto a terminação é O. Então vamos ver um exemplo. Nesse caso aqui eu tenho 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aqui, se eu tiver 7 carbonos, hept. Uma ligação dupla no primeiro carbono, então eu tenho EN. Como é um hidrocarboneto, como que eu sei que é um hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio, então terminação O. Epiteno, então o nome dessa substância é epiteno. Se a ligação dupla estivesse nesse carbono aqui, se a ligação dupla fosse aqui, então eu teria hept2eno. Então, o epiteno é uma substância diferente do hept2eno. No epiteno, a ligação dupla está entre o primeiro e o segundo carbono. No hept2eno, a ligação dupla está entre o segundo e o terceiro. Eu sempre vou contar, né, de onde começa a dupla ligação. Então, 1, 2 carbonos, então hept2eno. E por fim aqui, pessoal, nós temos, isso a gente não tinha visto em sala de aula, nós temos a fórmula estrutural do benzeno. O benzeno é um nome comercial de um solvente muito utilizado em tintas, né, e que é extraído do petróleo. Ele tem outro nome, mas esse nome aqui é considerado também como nome oficial. Então, benzeno é o nome dessa estrutura carbônica aqui de 6 carbonos e 3 duplas ligações. Uma cadeia fechada com 3 duplas ligações alternadas. Ou eu posso escrever dessa maneira, ou como se a dupla estivesse aqui, aqui ou aqui. Então, eu tenho 4 maneiras de escrever o benzeno. Dessa maneira, da fórmula bastão. Dessa maneira, onde eu coloquei os pontinhos amarelos aqui. E ainda com uma bolinha no meio. Essa bolinha no meio representa as 3 duplas ligações alternadas. Então, essa é a fórmula do benzeno. Então, ele tem 6 átomos de carbono e 3 duplas ligações alternadas. Bom, pessoal, então, isso é um pouco, né? Um pouco mais do que nós discutimos em sala de aula, um resumo do que nós discutimos e um pouco mais. Vocês vão estar fazendo agora o formulário, né, com questões objetivas, baseadas naquela lista que nós iniciamos. E quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo. Então, muito obrigado a todos, até mais.